toque. Programa UPACAF e a comunidade. Birinha já botou na tela. Vamos iniciar então o programa UPACAF e a comunidade. Estou aqui, né, com o Igor, né, banda... Axé em todos os cantos. Axé em todos os cantos. A banda já... Quanto tempo que tem de banda? Esse projeto é um projeto... primeiramente, boa tarde para todo mundo. É um projeto que ele surgiu da minha participação em outros projetos. Eu fui vendo coisas que estavam acontecendo e estavam dando certo. E isso acabou, de alguma forma, me chamando a atenção. E eu acabei me desligando desses projetos e resolvi fazer o meu próprio projeto. E o meu projeto é todo voltado para uma comunidade. Assim, a gente, graças a Deus, consegue uma vez por semana distribuir as nossas viandas, né? Ontem mesmo foi o dia que a gente saiu. Graças a Deus eu consegui mais de 200 viandas ontem, eu consegui distribuir. Então o meu projeto ele é de samba e ele tem um cunho ancestral, mas religioso também, né? Porque a gente canta oração, a gente canta reza, a gente canta ponto e canta samba. Tudo isso voltado para o samba. E então, tipo, eu me preocupo muito com esse tipo de projeto assim, que arrecada, que distribui as coisas. Acho que a mídia é muito importante, né? A gente não precisa expor ninguém, nem divulgar. Quem quiser conhecer o projeto, quem quiser participar do projeto, é só chegar, as portas estão abertas. Não posso ajudar a fazer, mas pode ajudar a distribuir. Tem lá no seu bairro aquele movimento que tu sabe, onde as pessoas que estão necessitando precisam. Entre em contato com a gente e aí a gente vai destinar uma parte do que a gente consegue para atender a demanda desse pessoal. Por enquanto a gente consegue atender uma vez por semana só, até mesmo porque a gente tem uma limitação de espaço, né? A gente não pode usar a cozinha que a gente utiliza a todo momento, assim, porque tem mais outros projetos que utilizam também. Mas é bem tranquilo, é exatamente isso, assim. Eu estou focado principalmente em ajudar. Eu acho que se eu conseguir contagiar o maior número de pessoas e todo mundo fizer um pouco, porque, por exemplo, se eu faço um evento, né, e arrecado lá 100 quilos de alimento, e aí tu tem um projeto também, faz um teu evento e consegue arrecadar mais 100, tipo, eu consigo atender a demanda do meu público e tu consegue atender a demanda do teu. E aí eu acho que a gente vai conseguir atender um número muito grande de pessoas. Porque a gente tem aí na cidade muito projeto bom, a gente tem Renascença, que é um projeto que tem um cunho, né? Ele atrai muita gente, ele tem muita gente que gosta do trabalho. Então eu acho que essa galera também podia aderir a esse tipo de movimento. Eu estou falando que eu não sei se a galera faz, mas daqui a pouco a galera já se movimenta dessa forma. E aí a gente não tem a informação, porque assim como eles também não gostam de expor, entendeu? Porque eu acho que a gente fazendo bem, a gente não precisa divulgar e fazer e vender essa ideia, né? Como que a gente vê muito aí na nossa cidade que tem. E a gente sabe que tem muita gente morando na rua, né? E sem ter uma ajuda, né, da população, a gente vê nesse inverno mesmo as pessoas morando na rua, dormindo em cobertor, muitas vezes no chão, não ter um colchão, alguma coisa assim, né? E precisando de uma quentinha, né? Então, e é difícil as pessoas fazerem, né? Dá muito trabalho, sabe? Ontem mesmo a gente começou a cozinhar 1h da tarde, porque ontem a gente fez uma sopa. Foi uma sopa muito, muito bom. E como eu te falei, tipo, eu saí, porque normalmente a gente já vai em alguns lugares, né? Que a gente está acostumado aí, mas ontem a gente desbravou um novo lugar, assim, e eu fiquei um pouco assustado e impressionado com a quantidade de gente que estava aglomerada naquele local ali, que fica ali até avisar para o pessoal que distribui também, que eu sei que tem outros projetos que fazem isso, né? No antigo prédio da CTMR, que fica ali entre os Village Centers ali, sabe? Sim, sim. Tipo, cara, ali tem muita gente. Ontem eu cheguei ali, como eu te falei, eu consegui ontem fazer quase 200 marmitas, né?
E eu cheguei ali com umas 30 marmitas, mais ou menos. E aí, por mais que a gente conheça e tenha o conhecimento, eu fiquei um pouco receoso de entrar, né, lá dentro, assim. Mas como eu morei no Navegante, então eu cheguei até a entrada ali na rua do Navegante e estava entrando um rapaz e eu disse, cara, tá com fome, quer comer? A partir do momento que eu fiz isso, ele já começou a avisar, ó, tem comida, olha aí, o cara trouxe comida, quem quer comida e tal. Cara, saiu tanta gente, mas tanta gente dali de dentro, cara. Tipo, e aí aquelas 30 viandas foram muito poucas, sabe? E aí em algumas situações eu vi eles dizer, não, cara, a gente divide, nem te preocupa e tal. Então, cara, é muito triste ver o que está acontecendo na nossa cidade, assim, pelo descaso e pelo descarinho, eu chamo isso de descarinho. A gente sabe que tem muita gente que está ali por opção de droga e tal, a grande maioria na realidade, né? Mas não impede que a gente sinta no coração e ajude também, né? Cara, é um depoimento assim muito emocionado porque na realidade eu sempre convido todos os meus amigos assim que queiram, pelo menos ir lá buscar a quentinha depois que estiver pronta e sair a distribuir, sabe? Entregar. Porque é muito gratificante, cara, quando tu entrega uma comida para uma pessoa que está com fome na rua. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que contagiar o número maior de pessoas que a gente conseguir. E eu não sou político, mas eu acredito que a nossa política ela precisa mudar muito, sabe? A primeira coisa que a gente precisa se desprender é do mesmo. É sempre os mesmos e eles não fazem nada nunca. E eles estão sempre lá ocupando os mesmos lugares. Se eles já tiveram a chance deles e não conseguiram realizar nada, o povo precisa entender que a gente tem que trocar eles. Entende? Por mais que a gente tenha colegas e tal, tem alguém que faz alguma coisa, mas eu acho que está muito mal compreendida a política. Eles se preocupam muito mais com os próximos 4 anos, que eles precisam estar lá para receber, para manipular, ou para se valer daquela verba, daquele dinheiro, porque tudo que acontece ali dentro é muito explícito, assim. É uma troca. Sabe? Ah, tu vai comigo aqui, eu vou contigo ali. Sabe? É uma maneira muito errada de fazer política. E eu já decidi que nas próximas eleições eu vou ter um foco muito grande em abrir os olhos de todos os eleitores que eu conheço, de todas as pessoas, para que eles... Porque a gente também tem um déficit, não sei como é que a gente vai chamar isso, mas as pessoas esquecem muito rápido, né? Sim. Elas lembram muito rápido de uma boa ação e esquecem muito rápido de tudo aquilo que acontece de errado. Tipo, a gente não consegue andar na cidade porque a cidade está cheia de buraco. A gente compra o material para tapar os buracos e paga um absurdo de dinheiro, o que se gastaria 1/3 do valor que é investido se a gente tivesse uma usina que produzisse esse material. E tem uma usina, né? O problema é que o material também, eu tive lá conhecendo lá a usina de asfalto, mas falta o material para poder, né? Eu vejo que alguns locais eles levam lá tipo de um saco que é um asfalto que eles botam, retapam ali, né? Mas aquilo não é o suficiente muitas vezes. Eu tenho alguma formação, estudei um pouco, né? Fiz engenharia. Então a gente sabe que tem algumas coisas que elas precisam ser feitas da maneira certa. E aí quando eu passo na rua e vejo o meu dinheiro, o teu dinheiro... Sim, é o dinheiro dos impostos que a gente paga, né? Que são absurdos. Sim. Tá? Eles sendo jogados na rua e batido com uma pá, onde a gente sabe que tem que ter um rolo ali para comprimir aquele material, e depois todo o material tem um tempo de cura. Mas não, eles atiram uma pá de sujeira ali em cima, e aí bate com as costas da pá e vão embora, porque vão receber. Não tem ninguém fiscalizando. Aí o que eu digo, a gente tem 16 vereadores? Não, nós temos 21 vereadores. 21 vereadores, e não tem um que tome conta de nada, porque eu acredito assim, se um toma conta disso, o outro toma conta daquilo. Eles fazem tudo, eles tiram foto em todos os lugares, muitas vezes 2, 3 vezes o mesmo assessor ou assessores diferentes, de vereadores diferentes, tirando foto do mesmo local. Então, tipo, eu acredito que a política e tudo, né? A gente precisa fazer tudo com seriedade.
Mas projeto, eu queria, como eu volto a te falar, vamos falar de projeto, porque política é bem complicado. Sim, não, mas a gente fala aqui de tudo, né? Se a gente for falar de política... Mas a gente tem que mostrar as coisas boas também que acontecem através dos voluntários, né? Porque as pessoas... São poucos voluntários, são poucas pessoas que fazem pelos outros, né? Mas, claro, a gente nunca faz pensando, vou me promover com isso. E muita coisa acontece na Câmara de Vereador. Eles vão lá, fazem uma coisa, mas eles só querem se promover. Eles estão não é sentiu no coração ali que tem que fazer aquilo ali. Aquilo ali funciona assim, é mais 4 anos com 30 assessores, é mais 4 anos ganhando 18 mil, é mais 4 anos mordendo combustível, é mais 4 anos... Então, é exatamente assim que eles pensam. Eles não estão nem preocupados com o que está acontecendo na cidade. E isso que eles circulam pela cidade, eles também têm que sair dos seus bairros e ir até o... Cara, então, o que eu acho assim? Muitas vezes a gente se esbarra em locais públicos. Agora eu vou voltar para os eventos, tá? Que também estão ligados na política. Porque a gente precisa pedir a liberação, né, para ocupar os lugares públicos. E muitas das vezes a gente chega nesses locais e a gente não tem o mínimo, que é tipo uma tomada para que a gente consiga ligar o equipamento de som para fazer o evento acontecer. Eu tenho um projeto que eu escrevi, ele está prontinho para ser executado, que eu tenho o projeto de fazer comida na Praça da Bento Gonçalves. Eu já tenho a panela, que é uma panela de 1,20 m de diâmetro. Eu tenho alguns parceiros, como o Márcio Carvalho, que é do Brás em Casa. Aí, junto com ele, a gente tem a Castro, a gente tem o Vinícius, a gente tem uma galera muito forte por trás. E o projeto é muito lindo, cara. Eu queria fazer, tipo, cozinhar na rua mesmo, entendeu? Sim, já fazer pega ali... quentinho ali. Não, cozinhar na panela, uma panela de 1,20 m de diâmetro. Sim. Só que aí, para mim fazer esse projeto, eu tenho que colocar um poste na Avenida Bento Gonçalves, mandar ligar a luz no meu nome. Depois que a luz for ligada, eu utilizo, eu tenho que mandar desligar. E toda vez que eu for utilizar, tipo, eu tenho um projeto para fazer isso uma vez por mês. Toda vez que eu for utilizar, eu tenho que fazer um pedido de luz. É um absurdo, né? É um projeto social e tu tem que estar solicitando para e agora Equatorial, que hoje é privatizado também, né? Então, quer dizer, ela pensa no lucro, ela não pensa no questão social. Mas quanto a isso, tipo, eu nem entro em discussão quanto a isso, porque eu acho que uma empresa ela precisa ganhar dinheiro para se manter viva. Com certeza. Ainda mais no nosso país, no nosso estado aqui. Pô, eu fechei a minha empresa, né? Eu tinha 80 funcionários, cara. Só para pisar ali no dia 1º do mês eu tinha que ter 160 mil. A tua empresa era de quê, Igor? De construção civil. Tinha uma empresa de construção civil. Eu tenho ainda, né? Nesse momento eu passei por um processo cirúrgico, onde eu fiz uma cirurgia bariátrica e tal. E eu tive uma perda de 130 quilos, já perdi até agora. E isso deu uma mexida assim com a minha parte psicológica e eu estava passando por um momento, eu decidi dar uma parada para me organizar e depois voltar, porque eu acho que a gente não pode fazer as coisas da maneira errada e acabaram acontecendo algumas coisas erradas no processo. Enquanto eu estava, né, nesse processo cirúrgico, eu tive que deixar algumas pessoas cuidando das minhas coisas, do meu negócio, e isso me trouxe um problema que hoje eu estou ainda resolvendo, né? Então eu resolvi me afastar um pouco, né, dessa função, mas isso é uma realidade que eu vivi durante 20 anos, porque o meu CNPJ hoje ele tem 23 anos. Né? Eu nunca tive uma ação judicial, nunca tive um problema nenhum, e sempre tive muita gente trabalhando e prestando serviço para mim. Mas, cara, era assim, para manter o negócio vivo, eu tinha que arrancar já, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que judia muito do empreendedor de todo lugar. Tanto é que a gente está vendo aí, né? Nossa cidade aí, que era movimentada por lojas e... Tá tudo fechando, cara. Tá tudo fechando. Sim, e assim, a gente...
O empresário vai investir numa loja onde o aluguel é muito alto. Aí tu tem que faturar o dobro para poder pagar e mais os encargos social. Hoje essas meninas que trabalham nessas lojas aí, a gente, graças a Deus, conversa com todo mundo. Eu tenho muitos amigos e conheço muita gente. Elas têm metas de venda, né? Elas têm que vender 15, 20 mil reais. Tem loja que tem que vender 25 mil reais por dia. Um funcionário vender isso. E que é um absurdo, né? Nessa crise que tá, tu vender é difícil. Cara, eu acho que hoje em dia tá complicado. Tá bom só para quem é político, na realidade. Sim, é o dinheiro mais fácil. E é para quem é funcionário público. Sim. Sabe, eu fico olhando assim, cara, em qualquer lugar que tu chega, isso não é uma coisa, é só a gente prestar atenção, não precisa nem ter muita inteligência, é só prestar atenção, é só olhar. Tu entra num prédio público, chega a ter três funcionários assim, ó, para te dar uma ficha. Sim, verdade. Né? Aí, se tu somar ali, no mínimo aquelas pessoas foram nomeadas por alguém, só ali já tem uns 6 mil reais, no mínimo. Né? Sendo que tu poderia ter um totem, a pessoa escolhe, eu quero falar com o vereador tal, por exemplo, lá na Câmara dos Vereadores. Sim. Um só funcionário para identificar se o cara está armado ou não, alguma coisa assim, né? Investir uma vez só. Né? E aí essa pessoa atende, tu vai falar com o vereador tal, tá aqui a tua ficha. Não, tu tem 3, 4 pessoas. Vai na SMED, tem um rapaz que fica sentado para saber o que tu quer, o outro para te dar uma ficha e 5 atendentes parados te olhando. Sabe, então, tipo, a máquina pública é uma coisa muito pesada e isso demanda muito custo. E é por isso que as empresas estão se afastando de Pelotas, porque cada vez essa máquina pesa mais. Entende? Então, quando a gente se depara com um projeto ou com algumas pessoas que tenham a vontade de ajudar, eu vou te garantir que é uma luta cansativa e é uma luta que a gente não sabe se vai ter vitória. Mas eu não estou nem preocupado com a vitória. Sim. Eu estou preocupado com o caminho, sabe? Tipo, eu não estou nem aí se alguém vai achar bonito ou se vai achar feio eu distribuir a minha comida ali. Tipo, eu faço com carinho. O importante é que tu tá ajudando, né? Tá tirando um pouco a responsabilidade que seria dos governos, passando para ti, que é um voluntário, que tu não vai ter lucro com isso, né? Ao contrário, tu precisa de ajuda para poder, né, render mais, né? Tu falou em 30 marmita que tu fez. Né? Não, fiz lá 200 quase. Não, fez 200, mas tu chegou com 30 e tinha 100 pessoas esperando, entendeu? Eu não sei se tinha 100 pessoas, mas tinha muita gente. Mas tendo muita gente, e a gente sabe que eles mesmos, entre eles, se ajudam. Se tiver que dividir um pão, um pedaço de pão para cada um... Sim, é isso que eu estou te falando, você não te preocupa, cara. A gente divide aqui, eu dou umas garfadas, o outro dá umas garfadas. E aí tu já sai dali com aquele sentimento ruim, que tu sabe? Não conseguiu atender, que tu não conseguiu atender todo mundo. Sim. E lá atrás, na passada, aí tipo, eu saí da Guabiroba, né? Que minha mãe mora na Guabiroba, saímos em 3 carros, tá? Saiu eu, meu pai e o outro rapaz lá. Aí a gente coloca em caixa de isopor, que ontem era sopa, assim, sopa é bem complicado de carregar, porque vira muito, né? A comida mais seca, assim, é mais tranquilo. Aí a gente consegue botar mais quantidade no carro, mas dessa vez a gente teve que colocar em caixas de isopor e aí ajeitar elas ali para que elas não virassem. Mesmo assim, 1, 2 virou ali, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas, cara, quando tu sai de lá e aí no percurso, eu passei por uma pessoa, 2 ou 3, assim, me dá uma para mim levar para minha mulher que está em casa, ou para minha mãe, ou pro, sei lá, para o amiguinho que está ali. Né, tá escondido ali embaixo daquela coberta, e aí tu dá 2, e aí tu chega lá e faltou para aquele cara que tu viu que tá ali, entendeu? Então, cara, mas eu me sinto muito feliz. Mas é gratificante. O que tu faz aí, e essas pessoas que estão fazendo aí, é gratificante, né? Tu tá dando um conforto para aquela pessoa que precisa, que necessita, tu não sabe por que ele está na rua, né? As pessoas condenam muito porque, não, é um drogado. Mas pode ser alguém lá que, né, mesmo sendo drogado, ele foi para a rua, muitas vezes a família não quer mais eles perto deles, e qual é a opção que eles têm? É viver na rua. Então, tipo, e ali, principalmente quando eu cheguei no Navegantes, que foi um bairro que eu morei
durante 18 anos da minha vida. Então, tipo, a gente chega ali e se depara com algumas pessoas que tu já conhece, sabe? E aí são amigos, são pessoas que tu viu, conviveu de alguma forma. Cara, e isso é muito, muito complicado, assim. Mas, cara, eu acredito... E outra coisa que eu preciso falar, a gente não faz nada sozinho. Sempre tem uma equipe, cara, por trás. A gente tem parceiros, a gente tem os patrocinadores, a gente tem, tipo, pode falar, rapaziada? Pode, espaço. Rapaziada da Ventura Imóveis aqui, que é o Matheus, que é um cara que me ajuda demais, assim. Tipo, eu ligo pra ele e digo, ó, Matheus, preciso de alguma coisa aí. Cara, na hora, assim, eles vêm, porque muitas vezes a gente não tem, hoje, por exemplo, eu quero fazer uma massa. Aí eu sei que 20 pacotes de massa não vai dar. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Aí eu digo, ó, eu já tenho 2 caixas de frango, eu tenho todo o tempero, mas eu preciso de mais 10 pacotes de massa. Eu ligo para ele e digo, e aí, cara? Não, vem aqui e busca. Eu mando o Pix, eu vou lá comprar. Aí eu chego no mercado. Normalmente, quando a gente faz esses eventos, tá? Tipo, a gente pede ali para o pessoal levar 1 quilo de alimento. Aí o cara leva uma farinha, o cara leva 1 quilo de feijão. Não, feijão a gente utiliza. Sim, mas, tipo, o que a gente não utiliza, farinha, sei lá, qualquer coisa que seja diferente de arroz, feijão e massa. Sim. Que é o que mais utiliza. Que é o que mais se utiliza. Então, o que a gente faz? A gente troca no mercado. Sim. Tipo, eu tenho o Vega Souza aqui no Navegantes ali. Eu chego ali e falo com ele, ó, cara, pô, eu tenho 20 pacotes de farinha lá, eu não utilizo farinha. Ele diz, que marca é a farinha? Ah, Igor, tá aqui, eu pago tanto. Sim. Entendeu? Vamos trocar e troca pelo arroz, que eu utilizo mais, entendeu? Então, são esse tipo de parcerias que são importantes, assim. Sim. E é um convite, cara. Eu convido todo mundo, assim, que queira participar, que queira fazer. Não precisa nem ir lá fazer. Vai lá e pega 10, 15 viandas e bota no teu carro e sai para distribuir, que já vai estar fazendo uma grande força. Já vai estar ajudando, sabe? A gente chega no pronto-socorro ali. Cara, tem muita gente que está lá dentro, acompanhando o pessoal, que não tem mesmo, não tem. Então, quando chega ali... Eu faço parte do Conselho Municipal da Saúde, e a gente sabe que vem muita gente da região sul, e que dorme ali, né? Sim, aquelas pessoas são... Por quê? Porque não tem como pagar um hotel, alguma coisa para... Né? Não tem dinheiro para alimentação. Sim. Né? Então, esse trabalho que vocês fazem na frente do hospital... Tenho certeza que você está ajudando alguém que está lá do interior, que veio para levar um paciente, mas tá lá dentro não vai, o hospital não vai dar alimentação para quem está acompanhando. Não. Né? Então a pessoa não tem nem o dinheiro para comer um pastelzinho, alguma coisa. Então, pô, e aí tu chega com uma comida bem quentinha e bem feitinha, porque a gente realmente... Porque, cara, assim, eu vou te ser bem sincero, a gente faz a comida... A gente serve as marmitas e a gente janta também. Sim, tem que ser, né? Entendeu? Tá todo mundo trabalhando ali, o pessoal não tem tempo de ir em casa, vou lá jantar. Não, a gente janta e sai distribuir as comidas, entendeu? Sim. E isso é uma coisa que eu te comento, assim, porque eu, como eu te falei, eu fiz um processo cirúrgico em Porto Alegre, eu fiz no Conceição, tá? Pelo estado e tal. Cara, a gente tinha onde ficar lá. E quem era o acompanhante te recebia alimentação. Isso tudo se dá pela organização e o nosso governo, cara. Sabe assim, Pelotas é uma das maiores cidades do interior do Rio Grande do Sul, cara. E a gente vê do jeito que tá, mas isso não é culpa minha, não é culpa tua. Sim. É culpa das pessoas que estão lá na frente. É as pessoas que são eleitas para fazer um trabalho que elas não fazem. Sim. Porque essa foi a política que eles aprenderam aqui. Entende? É uma política de troca. Tipo, faz hoje por mim que amanhã eu faço por ti. E eu já fiz uma promessa nas próximas... Né? Agora, que ainda não está na hora, a gente ainda está vivendo a Copa do Mundo. Mas a gente tem vários... Já está voltando. Mas a gente tem vários pré-candidatos a deputado aí que a gente vai fortalecer eles muito. Te dar exemplo, não vou dizer o nome, que eu também não posso dizer, mas tem um vereador agora que faz parte da Comissão de Educação, que votou contra a contratação de professores, de merendeira, né? Então, quer dizer, faltando lá educador,
E o político esse, eu não vou dizer o nome, não quero Não, dizer nem também, precisa, nem né? precisa. Mas o cara vota contra, né? Ter mais profissional da educação, E merendeira. aí eles votam para eles receber mais 1.000 de Sim, vale alimentação. Cara, isso chega a ser uma piada, entendeu? E como tu disse, foram lá gravar na frente, tá faltando professor, mas eles votaram contra. E tem mais coisas que acontecem aí no submundo que não aparecem, tá? Essa semana passada, por exemplo, teve um aluno que foi preso numa escola com uma pistola, né? Uma pistola, mesmo que seja de airsoft, sabe? Ela assusta, ela indica. E o que acontece com os... Eu falo isso porque minha esposa é professora, tá? Minha esposa é professora. E, cara, o que acontece com a cabeça desse professor? Que, tipo, eles tinham um grupo nessa escola, o nome do grupo era Vamos Matar a Professora do 8º ano. Bárbaro. Sabe, tipo, e aí isso tudo ficou abafado. Tu viu alguma coisa? Não. Pois é, mas esse fato aconteceu, aí a polícia não expôs o fato, porque foi a guarda municipal que fez a prisão do aluno dentro da escola, e o aluno está lá, e a professora está lá. Aí eu te pergunto, como fica uma professora, como uma pessoa que não ganha bem, que eu acho já que o salário é baixo. Um professor deveria ganhar 18 mil, e um vereador não. O vereador deveria ganhar um salário mínimo. Eu duvido que ia ter esse bando de sem vergonha lá. Duvido, cara. Desculpa até pela palavra, mas são não. tudo... Cara, a gente sabe que eles estão ali para... Claro, de vez em quando eu trago o vereador aqui. Não, mas quem isso faz quiser parte vir do aqui, jogo. eu também faço essas perguntas isso faz também. Parte do jogo. Faz parte do jogo. Assim como a gente fala, eles também têm que ter o direito de se defender. Aqui o espaço é da comunidade. Sim, mas a então gente sabe que o discurso... para debater as questões social, as questões de cunho político também. Mas são coisas que não deveriam, sabe? Não poderiam ser omitidas. Porque assim como aluno, a gente precisa tomar cuidado com o aluno, a gente também precisa tomar cuidado com o professor, que está numa sala de aula hoje com 4, 5 alunos especiais e um professor sem um substituto, sem ter um auxiliar na sala. Aí eu te pergunto, como que um professor cuida de 3 cadeirantes e mais 2, 3 crianças com laudo e mais 20 alunos numa turma? Como que esse professor vai conseguir dar aula? Cara, é inviável, é impossível. Então o professor, eu quero parabenizar todos os professores, porque vocês são os heróis. E nenhum médico, nenhum político, nenhuma pessoa que tem um diploma, ela chega lá se não passar por um professor. Então eu acho que essa classe deveria ser muito mais valorizada do que é. Eu acho que os vereadores deveriam, toda vez que tiver um assunto em pauta que favoreça a classe dos professores, eles deveriam dar prioridade e votar a favor sempre. Porque nada que for investido em saúde ou educação ou que seja qualquer outra coisa que traga benefício para uma população inteira de uma visão geral, ela precisa ser investida. Cara, tu vê o cara gastar 20 mil, 15 mil por mês com viagem. Nós temos 21 vereadores. Se cada um gastar 20 mil, nós vamos ter 200 mil. E ali tem uma disputa ali de diária que eles tiram durante ali, cada um mais que o outro. Sim, eu acho que eles devem ligar um para o outro e dizer assim, cara, como é que a gente vai arrebentar a cidade hoje? Quantos mil tu tem de viagem? Eu devo ter uns 20. Bom, beleza, então eu vou ter 21, que é para nós equilibrar um pouco. Aí o outro diz, não, eu vou botar 19, aí, né? Então, cara, enquanto a gente eu não sou contra a diária e viajar, mas que traga resultado para a cidade. Né? Tu tá gastando o dinheiro que é nosso, mas tu tem que trazer recursos para a cidade, para ser investido aqui dentro. Eu já não concordo com nada disso. Eu acho que quando tu recebe teu salário lá, se tu tiver que ir a Porto Alegre cuidar da tua saúde, ou se tu tiver que... Eu sei, se eu gastar ali, do meu salário, gastar alguma coisa que a gente vive na correria, vai faltar depois boia, né? Mas tu tem que pagar do teu salário, né? Muitas vezes sim. Tu não tem direito à diária?
Não, porque eu não sou, Tá, né? não, mas Não, na eu tô verdade, falando- sim, eu no Conselho da Saúde, quando eu viajo em função de um congresso, de Não, uma coisa, né, para estadia, para o hotel, a gente tem, mas é muito valor para cobrir aquilo ali. Mas é uma outra situação. Sim, O que a sim. gente está discutindo é a Ah, não, situação assim, ó, questão do uma político. pessoa da população Sim. normal, um Sim. funcionário de uma loja, um funcionário ele não tem direito, ele não vai receber uma diária porque ele precisou ir lá viajar para fazer um curso, por exemplo. Ele não vai, ele tem que tirar do salário dele e pagar. E ele ganha 1.800, 2.000, 3.000. Um vereador que ganha 15 não pode fazer isso? Claro que pode. Então por que eles não fazem? É verdade. Essa pergunta fica para você que está nos assistindo aí. Responde para a gente aí. E mais uma coisa, vocês são os culpados de tudo isso que acontece com vocês. A nossa cidade escolhe os governantes da nossa cidade. E enquanto vocês não escolherem com responsabilidade e prestar atenção, olhem quem tem projetos, já é bem tranquilo, os mesmos não estão resolvendo. Então, os mesmos não podem mais se eleger. É simples. Porque se a gente trocar todo mundo, a gente muda o sistema. Até eles se organizarem de novo vai levar um tempo. E se a gente ficar em cima, os que vierem já vão ficar com medo, porque todos os outros que estavam saíram. Então é uma questão de raciocínio lógico, não precisa nem ter muita inteligência. É simplesmente parar e pensar um minuto. Eles estão lá, passou 2 mandatos, não resolveu, se a gente deixar 3, ele se aposenta. Isso é verdade. E aí ele vai passar a morder, aí ele não vai estar nem aí mais. Aí ele vai morder a cidade pro resto da vida, não está nem preocupado. Ele vai ganhar os 15 mil dele pro resto da vida. Porque ele vai se aposentar. Então, gente, cara, pelo amor de Deus, vamos pensar com consciência. Os mesmos não estão resolvendo. Então, os mesmos não podem mais fazer parte da grade dos vereadores da cidade. Infelizmente, a gente tem que escolher os menos pior. Isso é verdade. Né? E aí tu chega lá, o fulano já tem os cargos dele, aí ele ganhou mais 20, aí ele olha para ti e diz, bom, eu não posso botar o meu primo, mas tu bota lá o meu primo e eu boto o teu. É assim que funciona, a gente sabe que é assim, a gente talvez não tenha coragem de falar, ou essas coisas mas a gente sabe que é assim. Se tu olhar para lá, tu vai ver, o fulano, assessor do Beltrano, é parente do ciclano, foi indicado pelo Beltrano. É sempre assim. Enquanto a gente não desorganizar esse sistema e eles não ficarem com medo, que o povo, eles entenderem que o povo ficou esperto para isso, eles vão continuar fazendo o que eles querem e jogando o jogo do jeito deles. Infelizmente. Infelizmente. E infelizmente eu estou aqui nessa cidade, infelizmente, graças a Deus, eu tenho saúde, mas eu estou vendo tudo isso acontecer e hoje que eu me envolvi em um projeto legal, como eu te falei, não estou preocupado com a aprovação de ninguém, sabe? Não tenho interesse nenhum em ser aprovado, ou ter carinho. As pessoas que gostam de mim pelo que eu sou e porque me conhecem, sabe? A minha verdade, tá tudo certo. Estou em busca de vereador para dizer, fulano, a gente vai porque a gente precisa do acesso. Sim. E infelizmente essa chave está na mão deles, né? Sim. Porque certeza. aí, muitas vezes já aconteceu de tu chegar e pedir um espaço para fazer um evento, aí aquilo está amarrado. Quando daqui a pouco tu vai lá no fulano, bate nas costas deles, cara, eu preciso fazer meu evento lá. 10 minutos depois tu já recebeu uma ligação da secretária, não sei do que lá, para dizer que o teu espaço está liberado, pode usar, está tudo tranquilo. E ali, vamos para o Beco da Cultura. Né? Qual é a ideia? Realmente há muito tempo a gente vê aquele beco ali, que deveria de ter dar uma vida para aquilo ali, é um local que deveria de ser bem frequentado e que não é utilizado. Né? É como se fosse uma rua ali, um calçadão, que não é aproveitado para nada, para a questão da doce, né? Feira do Doce, alguma coisa assim, que aproveitasse aquilo ali. Qual é a ideia de vocês para aquele beco ali? Então, a gente, como eu te falei, a gente tem que pedir a liberação para utilizar o espaço. E ali a gente tem um bar, né, que é o bar do Copa Rio, que é o bar do vovô, um parceirão nosso ali. E ele acaba nos dando a estrutura que a gente precisa. Uma tomada, muitas vezes eles dão um aporte de valor,
né? Porque, Sim. de certa forma, ele tem o retorno ali, porque a gente faz a movimentação. O pessoal vai consumir a bebida, a Isso, alimentação a gente ali. faz a movimentação ali e, de algum modo, a gente tem uma troca, né? A gente traz o movimento e ele vende o produto dele ali. Então, isso acaba ficando uma coisa meio que casada, assim, sabe? Mas eu acredito também, acho que é interessante todos os movimentos irem para ali. E eu acho que o Vovô é um cara que vai abrir o espaço, tanto para nós ou para qualquer outra pessoa. Então, eu acho interessante que todo mundo que tenha um movimento, que queira fazer, porque além de ser um lugar central, é um lugar que está numa praça bonita, que está num centro histórico, né, que tem um cunho cultural muito grande, é ao lado da prefeitura, né? Então, eu acho também que nosso prefeito, nossa prefeita, o pessoal tem que se envolver com isso, tem que participar disso. Não estou dizendo que eles não façam, sabe? Tipo, eu acho que eles até são bem participativos. Mas o que pesa muito, o que pesa para qualquer pessoa que faz o evento é o gasto. Tipo, eu tenho um equipamento de som, então eu levo meu equipamento, não tem um valor, mas eu tenho músicos. Tu tem o transporte que tem que carregar o equipamento? Eu carrego no meu carro, carrego tudo. Eu levo tudo, eu monto tudo, tá tudo certo. Mas eu tenho gasto e eu preciso pagar os músicos que estão trabalhando, né? Então, se eu não tenho como gerar... E o músico hoje não é bem valorizado, né? Eu acho que aí as casas de evento deveriam de valorizar mais os músicos daqui que não são, né? Eles buscam lá um cantor nacional. Nesse cantor nacional era para aproveitar os músicos daqui antes da apresentação. Não sei como é feito, se tem que passar por uma contratação de uma secretaria, alguma coisa assim. Como é que tem esse apoio aí na área da cultura? Porque isso é uma área cultural, então tem que ser investido e dar retorno cultural, né? Na realidade, eu vou te fazer um comentário. Eu nunca recebi nada do governo. Nada. Me inscrevi em vários projetos, inclusive um deles eu fui retirado, porque o assessor do vereador disse para mim que o meu projeto não tem cunho social. Entende? Um assessor do vereador olhou para mim e disse que... Aí eu digo para ele assim, quantas vezes tu foi lá comigo distribuir minhas vendas? Se isso não é cunho social, eu não sei o que é. Não, é a realidade, né? E aí, tipo assim, ó, tipo, a gente sabe que... Porque fazer um evento para pegar o quilo, tu não tá arrecadando para ti. Tu tá arrecadando para aquela população que precisa. Sim, muitas vezes, cara, quando a gente se depara com algumas situações que a gente não tem, porque para te fazer um grande volume de comida, tu precisa ter um espaço, né? Tipo, ontem mesmo eu fiz na casa da minha mãe. Por quê? Porque a gente tem um fogão a lenha, e aí a gente não precisa gastar com gás, para ter mais gasto, né? Mas, cara, ficou um tumulto, assim, né? Porque, tipo, eu cheguei lá com um monte de coisa, aí fui descascando, depois eu fui cortando, depois a gente começou a acender o fogo. Cara, a gente acendeu o fogo 1h da tarde e terminou de fazer a janta 9h da noite, 8h30 por aí. Aí eu comecei a servir todas as viandas e tal, a gente saiu para distribuir, eram 9h, 9h15 por aí. Que é o horário que eu acho que é o horário da janta, assim. Sim. Que tipo, se tu dá uma janta umas 9, 10 horas, o pessoal fica mais munido até o outro dia, né? Até o outro dia ele não vai... tipo, porque se eu dar uma comida às 6h da tarde, 10h, 11h, o cara já tá com fome de novo, né? Então, tipo, eu acho que eles gastam muito dinheiro com um artista, e o público também, né? Nosso público aqui da cidade é um público muito, 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 muito ruim. Eles pagam 200 para ver o artista nacional e não pagam 10 para ver o artista local. A gente se depara com isso também. E isso é uma coisa, esse movimento que está acontecendo desses eventos de rua,
né? Que o pessoal se acostuma a não pagar nada para ver uma banda que está na ponta hoje na cidade aí, né? Que a gente tem Vini, a gente tem Lê, a gente tem Pagode do Moraes, a gente tem muita gente boa. E muitas vezes o barzinho, bar que tem música ao vivo, muitas vezes no inverno eles não contratam, no verão porque tem mais gente circulando dentro do bar. Aí sim. Então, e pagam muito pouco também, né? E pagam pouco, porque, tipo, o que acontece? Muitas vezes tu tem um espaço lá que cabe 200 pessoas, tá? E aí, tipo, o cachê da banda é 1.500, 2.500, 1.000, vamos botar. E, cara, tu tem que cobrar R$10 de cada um no mínimo. E sim, hoje em dia, quem é que quer pagar os R$10? Se tem um evento ali domingo, na Neto, com 10 bandas de graça. Agora, como eles pagam as bandas, se é uma parceria, eles botam bebida para vender, tem patrocinador. É certo que uma hora isso vai acabar, porque não tem como tu manter, tipo, para mim mesmo fazer um evento, tipo, eu tenho uns 10 músicos lá, 15 músicos que estão junto com a gente, ou num projeto. Que depende também, né? Porque muitas vezes a música é o próprio sustento da família do músico, né? Ou que não seja o sustento, mas é aquele valor a mais que te proporciona ter uma qualidade melhor com a tua família, sim, né? Sim, com certeza. Tipo, tu toca 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, garantiu o churrasco do final de semana. Sim, não precisa mexer no teu salário, né? Dá para te tomar uma cervejinha, dá para te comer uma carnezinha com a tua família. Então, eu acredito que seja mais um complemento de renda do que propriamente viver de música na cidade. Hoje, na cidade, a gente tem pouca gente que vive de música. E as pessoas têm uma imagem. Ah, é músico. Ah, esse malandro, ele só quer tocar ali, né, arruma uma namorada, alguma coisa assim, e tem o pensamento de muitas pessoas, né? Vamos. Esse aí só está aí para tirar a bebida dele, tomar uma cervejinha, né? Que também é uma coisa de lazer, né? E vive de música. É esse conceito que muitas pessoas têm do músico, né, local. Cara, eu acho que hoje isso já mudou bastante, assim, porque a gente vê os grupos muito fechados, assim, entendeu? Tipo, tem uma rapaziada que toca com fulano, é do fulano. Tem a rapaziada que toca com Beltrano, é com Beltrano. Muito dificilmente tu vê um músico que circula por todas as bandas, ou todo, né? Tipo, eu trabalho dessa forma. Eu toco hoje com a Karen, amanhã eu toco com o rapaziada de Ediceiro, outro dia Pagode de Saraiva, outro dia... Qual é o instrumento que tu toca? Eu toco quase tudo. Cavaquinho, violão, banjo, baixo, estou aprendendo flauta transversal. Na realidade, nesse momento, eu tenho me dedicado muito à música, assim, porque... Composição, tu tem de música? Eu tenho mais de 300 músicas minhas, tenho bastante. Tem umas que são boas, outras que são mais boas ainda, tem umas que talvez só eu goste, mas também está tudo bem. E tem algum músico aí famoso, de repente, que aproveitou as tuas composições? Eu tenho muito convites, assim, tipo, agora mesmo eu tive o prazer de acompanhar o Ito Melodia, e aí eu marquei ele numa música no meu Instagram, e ele me chamou lá para conversar, disse, de quem é essa música e tal. E tem uma menina também de Brasília lá, que me chamou, pô, é interessante essa tua música e tal, como é que funciona e tal. Aí a gente está tentando negociar, assim, aqui na cidade o Maurel se interessou em gravar umas músicas minhas, mas é muito novo ainda, tipo, porque eu passei muito tempo, eu toquei meu instrumento muito novo, tipo, com 15 anos ali eu toquei bastante, eu me dediquei muito. Depois eu vi que não ia dar para mim sobreviver com aquilo, então eu resolvi, aí me formei, fiz eletromecânica, eletrotécnica, engenharia, comecei a trabalhar, abri a minha empresa, passei um tempo trabalhando, né? E aí hoje, tipo, já estou um pouco mais velho e já estou um pouco cansado,
e resolvi tirar o pé um pouco e me dedicar mais ao que eu gosto de fazer, assim. Então, tipo, eu tenho alguns projetos que é fazer um estúdio na minha casa, e fazer música, assim, vender a ideia das minhas composições. Os músicos dependem muito das gravadoras, né? E muitas vezes a gravadora cobra muito, muito caro para poder, né, fazer o DVD, mas CD. Hoje em dia, com essa situação que a gente está da tecnologia, tipo, se tu tem um celular bom, né, uma mesa de som digital e uma rapaziada com vontade, tu já faz um projeto legal. Se tu olhar assim, 90%, 80% do material que hoje circula na internet é um material caseiro, é um material feito com um iPhone, por exemplo. O pessoal compra um celular e uma câmera e já faz um podcast. Hoje em dia a gente vê muito isso. Um podcast acontecendo com 2, 3 câmeras. Um microfone tipo tranquilo, e aí tu vê o pessoal gravando audiovisual com o celular. Sim. E funciona, vende. Porque o consumo hoje é muito rápido, né? Por exemplo, tu vê um cantor aí, antigamente o Zeca Pagodinho lançava um álbum a cada 3 anos. Hoje tu vê um cantor de ponta aí, tem que lançar um álbum a cada 6 meses, 8 meses. Porque é muito rápido, é consumido muito rápido, ele já parou de rodar, ele parou de ter o que ele precisa, que são as visualizações e baixar as músicas dele, né? Porque ele sobrevive com isso e com os shows, né? Sim, com certeza. Então o cara já se organiza, ele faz um projeto, ele roda aquele projeto, uma turnê durante um ano, alguns meses do ano, né? E ele já tem que fazer outro projeto. Porque aquele já ficou perdido, porque o vizinho ali, o amiguinho, já lançou um projeto também. Então eu acho que esse consumo está muito grande, assim, mas é uma coisa que a gente precisa acompanhar, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? A internet traz tudo muito rápido, toda a informação está ali. Aconteceu uma coisa 10 segundos depois, se for interessante, já está na rede social e todo mundo já está sabendo. Então é muito rápido. Eu gosto muito de olhar essas páginas que a gente tem no Instagram, Pelotas da Depressão e por aí vai. Que, tipo, alguém lá está passando, deu um acidente na Bento Gonçalves, está passando para tirar foto. Muitas vezes não estão nem preocupados se a pessoa que está ali. Eu vou te dar exemplo que aconteceu no Jogo do Brasil. No bairro que eu morei, que é Coab Lindóia, mulher é matada a pau. Pedaço de pau. Briga, né, que levou a óbito, bem na Copa, né, onde o Brasil foi desclassificado. Claro que a polícia está investigando, né, mas a gente acompanha pela rede social. Hoje a rede social, né, larga ali, todo mundo fica sabendo. Né? É exatamente isso que eu estou te falando, é muito rápido. Muitas vezes, tipo, tá passando o Pedro lá. Aí o Pedrinho está passando, deu um acidente, ele para tirar foto e postar na rede social, mas ele não se preocupa se a pessoa que está ali dentro se machucou. Sim. Não está nem aí, o negócio dele é tirar a foto e ser o primeiro a postar. Então, essa velocidade é o que me assusta um pouco, sabe? As pessoas parecem que estão perdendo... E muitas vezes divulgam só coisa ruim também, né? E pode prestar atenção, o que é ruim vira muito rápido. Se tu postar o fulano lá que entregou 200 marmitas, ninguém dá nem aí. Mas se tu postar o fulano lá que sei lá, atropelou uma pessoa, aquilo ali ganha 30, 50 mil visualizações. Vou te dar exemplo aqui. Nosso operador que está ali do outro lado, o Birinha, né, estava com o celular, gravou... Era um galo, ele dizia que era galinha. Tem quase 100 mil de visualização. Né? A gravação que ele fez do Galenzé, que andava circulando, ele chamando galinha. Tem quase 100 mil de visualização, ele circulando dentro do centro. Então, é o que E o pior, né? Era uma fita... E todo mundo dizendo que era tornozeleira, que o galo tinha fugido. O Mirim já disse 5 minutos porque eu contei a gravação.
que ele fez. Não, mas acontece, cara. Então, mas aí também é tudo culpa do que está acontecendo. Né? Eu costumo comentar, tipo... Só te dei exemplo aí, porque tu falou, se tu gravava o negócio da marmita, ninguém dá bola. Mas o galo desfilando. Cara, eu costumo, eu faço esse tipo de comentário, assim, cara, o que vai ser das próximas gerações? Tipo, eu acordava às 6 horas da manhã para ver meu pai levantar e ir trabalhar, né? Hoje, eles acordam ao meio-dia para começar a fazer a comida para as crianças. Então, cara, eu não tenho muita esperança, assim, sabe? Eu gostaria muito de ter, sabe? Mas eu não sei o que vai ser dessa geração. E eu vejo todas as facilidades que a gente tem, que antigamente não se tinha, né? Hoje em dia, o governo aí fortalece de todos os jeitos possíveis, né? É bolsa disso, é bolsa daquilo, cadastro único, cara, tanta coisa. Eu acho muito válido, muito. Eu acho que isso ajuda muito a gente. Desafoga as dificuldades das pessoas. Eu acho muito interessante. E tem gente que é contra ainda, né? Não, eu acho interessantíssimo, interessantíssimo demais. Mas eu acho que junto com isso tinha que vir um trabalho muito forte de conscientização, que aquilo é para auxiliar e não para acomodar. Não é para sobreviver daquilo ali. Exatamente, aquilo é para dar um auxílio, para trazer uma estrutura melhor. Mas sabe, eu vejo, nem isso a gente consegue ver. Antigamente, cara, eu ganhava 200, eu queria ganhar 1.000. Sim, com certeza. Se o cara olhasse para mim e dissesse assim, ó, se tu, na minha área, tá? Se tu montar aquele painel elétrico ali para mim, em 2 horas eu te dou 1.000. Eu ia levar o dia inteiro para montar, mas eu ia ganhar 200. Se o cara me disser que vai me dar 1.000 em 2 horas, cara, eu vou fazer o possível para ganhar os 1.000. Hoje não. Hoje eles olham e dizem assim, não, eu vou levar 3 dias para montar esse painel aí, porque eu vou ganhar 600 sem fazer nada, eu vou ganhar por dia. Sim. Então, tipo, eu acho que o trabalho a gente tem que dar, lógico, tem que fortalecer para as coisas acontecerem, mas a gente também precisa trazer a responsabilidade. Tipo, é uma troca, eu te dou isso, mas tu tem que render aquilo para mim, porque senão fica vazio e fica desqualificado, sabe? Porque a gente vê hoje em dia aí 3, 4 crianças numa família e eles brigando para aquelas crianças terem um laudo para receber um auxílio do governo, para eles não fazer mais nada. Sim. O intuito não é ajudar as crianças, o intuito é não fazer nada. O intuito é viver daquilo ali. Então, eu acho que... Igor, a gente, se tivesse o programa toda tarde, eu acho que já teria muito assunto. Nós teríamos assunto. Mas o Birinha já fez o sinal ali, né? Nós tínhamos 5 minutos. Quantos minutos tem, Birinha? Quanto? Meio minuto, né? 10 minutos, ele falou. Meio minuto. Vamos aproveitar então para convidar esse povo. Isso mesmo, é contigo aí. Gente, sábado, a partir das 4 horas da tarde, a gente vai estar ali no Beco da Cultura, fazendo aquela roda de samba maravilhosa. E a gente deixa aqui um convite muito carinhoso para todos vocês, para passar essa tarde maravilhosa com a gente. Se possível, levem o seu quilo de alimento. Se possível, tem aquele agasalho lá, aquele cobertor que não está usando mais. Por favor, leva para a gente, porque a gente vai achar uma família ou vai achar uma pessoa que precise daquele material e vai distribuir. E é o convite também, se você achar interessante, Igor, eu não quero fazer, não tem como fazer, mas eu gostaria de participar distribuindo os alimentos, eu gostaria de participar distribuindo os agasalhos que foram doados, separando agasalhos. Tem muita gente que também que entrega para a gente sujo, né? Então, vamos lavar, não importa, a gente separa, cada um pega um pouquinho, eu lavo um pouco, tu lava outro, fulano lava outro, e a gente vai entregar limpinho, cheirosinho para aquela pessoa que vai receber. Então, gente, está aí o convite. A partir das 16 horas a gente vai estar no Beco da Cultura, fazendo uma roda de samba maravilhosa. E o convite está para todos vocês. Apareçam, venham com a alegria de vocês e tragam a solidariedade que é maravilhosa. Vocês não têm noção o quanto é gratificante ajudar o próximo.
E a gente fica por aqui, lembrando aí que a partir do dia 15 nós vamos estar lá na Fena Doce, programa UPACAF, a comunidade, eu, Valdir Duarte, Alexandra, a Xanda, né, mais conhecido como Xanda, né, vai estar também na Fena Doce, e o Carlos Aristide. Nós vamos estar, né, levando muita matéria para a rede social e para o programa UPACAF, a comunidade. Ficamos por aqui e, claro, vamos te convidar mais vezes aí, porque temos muito assunto aí. Temos muito assunto aí para a gente tratar. Eu te agradeço, querido, te agradeço de coração pelo espaço e pelo momento assim da gente conseguir falar e convidar essas pessoas. Tá? Sejam todos bem-vindos, vocês também, se puderem, apareçam, por favor. Sim, com certeza. Ficamos por aqui, no próximo sábado a gente retorna, de repente, já dentro da Fena Doce.